Fala, vestibulandos do Explica aí. E essa batalha para o vestibular? Tá grande, né? Mas o Explica aí tá aqui, minha vida, para facilitar essa batalha. E nós vamos trabalhar aqui uma questão muito boa, uma questão sensacional que caiu em 2023. Mas muito boa, muito boa, muito boa mesmo. E aí, vestibulando, essa questão, nós vamos ler o enunciado, para a gente já se ligar nela. Em relação ao conhecimento sobre a formação cultural brasileira, ó, vestibulando aí. Falou formação cultural, falou cultura, vestibulando. É competência 1, minha vida. Competência 1, minha vida. Aí fica fácil. Por quê? Porque a competência 1 exige que você, vestibulando, tenha a capacidade de compreender os elementos que formam, que constituem a identidade, os elementos culturais que constituem a identidade. Então, nós vamos falar aqui, ó, sobre a questão de cultura. Sobre cultura. E é uma questão que vai falar sobre a cultura no Brasil do negro. Dava? E aí, vestibulando, exige o quê? Exige que você domine essa habilidade aqui, ó. Que você saiba identificar essa habilidade aqui, que você possa o quê? Que você possa estar analisando a habilidade 1, que é interpretar historicamente fontes documentais acerca dos aspectos da cultura. Então, competência 1, habilidade 1, palavra-chave cultura. Então, veja só, olha essa questão, se não é boa aí. Superar a história da escravidão como principal marca da trajetória do negro no país tem sido uma tônica daquelas que se dedicam a pesquisar as heranças de origem afrocultural brasileira. Então, aí, afrocultural brasileira. E aí, vestibulante, já vê, cultura aqui, cultura aqui. Então, olha, para superar, isso é a maior verdade, olha, essa afirmação aqui, ela é perfeita, minha vida. Para superar a história da escravidão, ou seja, para superar a história do racismo, da escravidão, do negro sendo submisso ao branco europeu colonizador, tem que o quê? Tem que se dedicar a muita pesquisa. Inclusive, vestibulando, é o que está acontecendo, viu? Muitas pesquisas sobre o negro no Brasil. Importante na formação cultural do Brasil. Importante, vamos repetir? Importante na formação cultural do Brasil. Então está aparecendo cada vez mais o quê? Dissertações de mestrado, teses de doutorado, para falar sobre a cultura afro-brasileira. Aí continua, a esse esforço de reconstrução da própria história do país, esforço da reconstrução da própria história. E essa história tem que ter o negro. Sabe por quê? Porque por muito tempo a história do Brasil trouxe o negro como sendo o quê? Inferior. O negro como sendo inferior. Por muito tempo a história do Brasil trouxe o negro como sendo o quê? Submisso. Por muito tempo a história do Brasil fez o quê com a história do negro? Silenciou a história do negro. Silenciou. Por muito tempo a história do negro no Brasil teve o quê? A história do negro do Brasil foi marginalizada. É por isso que a gente não conhece a história do negro no Brasil. Marginalizada. Pois bem, continua. Alia-se agora a criação da plataforma digital Ancestralidades. Foi criada uma plataforma digital Ancestralidades. A história do negro no Brasil vai continuar sendo contada. A cada passo que a gente dá para trás, é um passo que a gente avança. Perfeito! Ou seja, quanto mais a gente olhar para trás, ou seja, quanto mais a gente estudar a história, a gente vai ver que esse negro, ele foi importante na nossa história. Foi importante. E quanto mais a gente estuda sobre o negro no Brasil, a gente conhece mais a nós mesmos. A nós mesmos. Então,
Olha que perfeito. Isso aqui é uma poesia, olha. A cada passo que a gente dá para trás, ou seja, vai estudar história, vai pesquisar os documentos que foram silenciados, que foram escondidos, que foi colocado o queijo negro em folhas brancas, é um passo que a gente avança, diz Márcio Black, idealizador da plataforma, sobre o estudo de figuras ainda encobertas pela perspectiva histórica imposta pelos colonizadores. Olha, figuras ainda encobertas, ou seja, a história do negro que foi o quê, pessoal? Silenciada, marginalizada. Pois bem, agora vem, em relação ao conhecimento sobre a formação cultural brasileira, iniciativas como a descrita no texto favorecem. Que iniciativa? Que iniciativa? Está aqui a resposta aí. A iniciativa de criar uma plataforma digital para se conhecer a história do negro e ver que essa história ela é o quê? É uma história importante, é uma história rica. E aí vem, favorece a recuperação do tradicionalismo. Olha, vestibulando. Teve tanto aluno que ficou em dúvida nessa letra A, tanto aluno. Não é a ideia da recuperação do tradicionalismo. A priori, você lá na hora do Enem, com a mente cansada, a pressão, você fala, tradicionalismo, é volta ao passado, tradição, volta ao passado, é a letra A, mas não é a letra A. Aí vem, estímulo ao antropocentrismo, tá de brincadeira, a letra B, né? Tá de brincadeira com o seu conhecimento, com a sua inteligência. Reforço do etnocentrismo. Etnocentrismo é o que, vestibulando? Etnocentrismo é a mesma coisa de eurocentrismo. Reforço. O verbo, então, está errado aqui, é reforçar. Então, ele vai justamente combater, criticar esse eurocentrismo. Ele vai combater esse eurocentrismo. Essa história que o europeu encobertou, silenciou, marginalizou, trazendo o negro como sendo o quê? Inferior. Então, não quer reforçar. Pelo contrário, ele quer justamente criticar o eurocentrismo. Papai! É a letra correta. Ele quer criticar a história que o europeu contou sobre o negro. Contou ou silenciou. Porque quando contou de forma inferiorizada ao negro. Submissa ao negro. Submissa a quem? A ele, branco colonizador. Então, vestibulandos, essa questão, o gabarito é a letra E. Espero que você tenha entendido. Porque a gente fez o que agora? Uma reflexão importantíssima sobre essa parte da história brasileira. Então, aquele abraço do Papito. Gostou? Deixa um joinha que o Papito vai adorar.